combate ao crime organizado, como até a gente discutiu na semana passada com o especialista aqui, é você fazer asfixia financeira, você ir para cima realmente do crime aqui, isso aqui com as forças nacionais. Mudar o nome para terrorista não faz nenhuma alteração. Henrique, eu queria ouvir o Kim, porque eu ouvi uma análise muito importante também, que tem um compliance de transação financeira que não foi estabelecido, né? Como é que pode um dinheiro que sai de postos de gasolina ir para uma grande financeira? Como é que ninguém viu isso? Como é que ninguém percebeu essas movimentações? Então, de alguma forma, tem algo que faz sentido numa possível interferência de um olhar maior, soberano, entre muitas aspas, sobre o que acontece, né, na Faria Lima e em toda a sociedade brasileira. Não, eu acho que o primeiro ponto que é importante colocar, os Estados Unidos, quando tomam uma decisão dessas, é para defender os próprios interesses, não é para enfrentar o crime organizado aqui dentro do Brasil. É porque o PCC e o Comando Vermelho estão exportando droga para os Estados Unidos, é para blindar as instituições financeiras. Hoje o PCC ele exporta droga para a Europa, exporta droga para o Japão, então é uma questão de interesse desses países, inclusive os Estados Unidos. O que os bancos brasileiros têm eles são afetados com essa decisão, é que a partir do momento que uma instituição é considerada terrorista, qualquer banco brasileiro que tem relação, e assim, todos os bancos brasileiros utilizam o sistema SWIFT, né, o sistema americano. Eles passam a ter um dever de due diligence, né, eles passam a ter uma responsabilidade maior naqueles clientes que eles têm. Se tem algum envolvimento com uma organização que é considerada terrorista, esses bancos podem sofrer sanções. Agora, essas sanções não são nenhuma violação à soberania nacional, porque se esses bancos não quiserem sofrer essas sanções, basta não utilizar sistemas americanos e não fazer transação com os americanos. E o PIX? O que tem o PIX? O PIX acaba sendo ameaçado nesse rolo de dúvidas que acaba existindo. Desculpa, essa é uma narrativa levantada pelo governo, mas que até agora não tem nenhuma substância sólida, assim. O que vai acontecer com o PCC e o Comando Vermelho sendo considerados terroristas? O Hezbollah, por exemplo, ele tem a atuação dentro do Brasil já faz algum tempo. E no que isso afetou o PIX? Absolutamente nada. Assim, não há relação entre você considerar, os Estados Unidos considerarem uma facção criminosa brasileira como terrorista com o PIX. Eu falo do PIX porque o PIX tira um pouco do que é a grande ascendência que os cartões americanos têm no mercado mundial. Não tenho a menor dúvida disso. Por isso, o PIX acaba sendo ali um queridinho da nossa economia. Eu concordo plenamente. Eu não tenho a menor dúvida de que seria muito melhor para os Estados Unidos que não existisse PIX, que é do completo interesse dos Estados Unidos que não existisse PIX. Agora, não há relação entre considerar o PCC, o Comando Vermelho, organização terrorista, com afetar o PIX. Isso sim, tem um interesse comercial dos Estados Unidos que é por outra frente, que ele já inclusive tem um procedimento em relação a isso, e que não tem relação com você considerar organização terrorista, mesmo porque nem Comando Vermelho, nem PCC lavam dinheiro por meio do PIX, né? Eles utilizam fintechs cuja supervisão do Banco Central tem um poder menor, essas fintechs têm os negócios com os bancos maiores, e daí você tem essas transações financeiras, mas nenhuma delas é feita por PIX. Eu acho o primeiro ponto, né? Ainda que ele tivesse pedido que seja considerado uma organização terrorista, isso não é pedir uma intervenção no Brasil, né? Mais uma vez lembrando, a classificação como organização terrorista é uma decisão soberana do seu próprio país. Se o Brasil quiser considerar como uma organização terrorista uma organização americana ou europeia, ele tem todo o direito de fazê-lo dentro da sua soberania. Então não é pedir intervenção. Segundo, diplomacia parlamentar é absolutamente comum, mesmo porque a maior parte das democracias do mundo são parlamentaristas e isso é natural. Eu, por exemplo, tenho estreito laços e conduzo negociações em favor do Brasil com o Japão, né? Então eu tive já com o primeiro-ministro Kishida, já tive com o ex-primeiro-ministro Taro Aso, ministro das Finanças, então com a princesa Kako, inclusive, que não conduz negociações em nome do seu país. E o Japão é de esquerda ou de direita? O Japão hoje é conduzida por uma parlamentar de direita, né? E historicamente foi governado, o primeiro-ministro mais longevo foi o Shinzo Abe, né? Inclusive essa semana a viúva dele, a Abe, está no Brasil. E é natural, por exemplo, nós conduzimos negociações em relação à abertura do mercado de frutas, de ovos fertilizados, de carne vermelha, para a gente passar e exportar para o Japão. Então a diplomacia parlamentar é absolutamente natural e corre paralelamente às negociações que são conduzidas pelo Poder Executivo. Então assim, não há problema em relação a isso. Aí eu concordaria, se o Flávio Bolsonaro tivesse ido para os Estados Unidos e falar, os Estados Unidos invadam o Brasil, aí sim, evidentemente está cometendo um crime. Agora, não é o caso. Você considerar uma organização terrorista, ainda que ela seja de outro país, isso é uma decisão soberana do seu país.
Não, acho que a gente perdeu a luta pro crime, contra o crime organizado e contra o crime desorganizado também, né? Porque a maior parte dos roubos que a gente vê, né, de celulares principalmente, não estão ligados às grandes facções criminosas. Você acha que não? Né? Não, acho que existe a parte do roubo que está ligada às facções criminosas, só que hoje as facções estão ligadas principalmente ao tráfico, né, lavagem de dinheiro e mesmo elas têm um capital inicial em negócios que são lícitos, né, que não são tráfico de drogas, por exemplo, hotéis, restaurantes, postos de gasolina. E aí, com esse capital inicial, passam a ter rendimentos com esses próprios empreendimentos. Então, eu acho que nós perdemos a luta tanto contra o organizado como contra o desorganizado, como contra o trombadinha, que não tem relação com o crime. Mas, Kim, só permite aqui um parêntese, a gente fez uma conta aqui, uma média de 500 celulares roubados por dia, eu falei sobre isso na semana passada, média de R$800 de lucro por aparelho, pegando por baixo essa conta, seriam R$400 mil por dia movimentados em São Paulo, 2.800.000 por semana, 11.200.000 por mês, 134 milhões por ano. Não pode ser desorganizado esse mercado. Calma, vamos lá. Eu não estou dizendo que é desorganizado. Eu digo desorganizado, quando eu me refiro a desorganizado, eu estou falando que não são as grandes facções criminosas. Agora, que são quadrilhas, que é o crime organizado do ponto de vista do tipo penal de organização criminosa, são organizações criminosas. Agora, porque tem uma operação estruturada, né? Até porque um dos pontos do meu projeto de lei, hoje lei sancionada, é aumentar a pena de receptação, né? Porque receptação sempre teve uma pena menor, porque não tem violência, não tem grave ameaça, então foi considerado, historicamente, ali, um crime de menor potencial ofensivo. E aí a gente aumenta a pena mínima, porque sem a receptação não tem o roubo. Se eu não tenho como vender o celular roubado, não tem por que eu roubar, porque eu não vou fazer nada com aquele celular, né? Então, se não tiver uma organização criminosa para escoar... Sabe um exemplo bom disso? Antes, vocês acho que não eram nascidos, mas antes todo mundo roubava toca-fita de carro. E era um perigo deixar. As pessoas iam para a balada, levavam, estamos voltando para a rede de rádios, estamos aqui falando sobre o projeto de lei do deputado Kim, que endurece penas para crimes de roubo de celular. E eu estou lembrando, num passado não tão longe, quando a gente ficava, todo lugar que a gente ia, a gente carregava o toca-fita, que era toca-fita, né? Porque o ladrão roubava. Quando os carros mudaram, não tem mais como roubar. Não tem, o toca-fita não existe mais. O celular não tem como, que ele vai continuar sendo algo móvel, né? Então, de qualquer forma, ou você sai sem o telefone, né? Pois então. Ou você sai com o telefone do ladrão, né? Que hoje é uma prática. Você compra o celular, uma vagabundo pro ladrão levar embora e fica com o seu. Mas o ponto são organizações criminosas, mas esses crimes têm menor ligação com as grandes facções, que hoje têm domínio de território, hoje explora internet, explora gás, extorque para garantir a segurança para os comerciantes. Então, são atividades diferentes. Mas o meu ponto foi importante, principalmente a receptação, porque antes, com a pena máxima e a pena mínima, você poderia... Quem faz a receptação sequer ia para a cadeia, né? Porque você convertia a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ou, se no máximo, você começava a cumprir no regime aberto, né? Então, o fato da gente mudar essa dosimetria, ao mesmo tempo, para o roubo de celular, passa obrigatoriamente a começar no regime fechado, obrigatoriamente ir para a cadeia, porque você tem uma pena mínima de 6 anos, para obrigatoriamente ir para a cadeia você precisa ter de 8, mas com a causa de aumento que a gente colocou, de 1/3 à metade, no caso desse celular, 100% dos casos vão bater o mínimo de 8 anos, né? Você vai assistir, Kim? Eu vou assistir porque eu acho que vai ser uma espécie de Todo Mundo em Pânico Tupiniquim involuntário, né? Porque Todo Mundo em Pânico é uma paródia do cinema americano. Eu acho que vai ser uma espécie de paródia do cinema brasileiro, só que sem a intenção de ser. Então, acho que no mínimo a gente pode dar boas risadas. Claramente, pelo trailer, dá pra ver que é um filme de péssima qualidade, né? O Jim Caviezel não tem o cachê do Pedro Pascal ou da Sydney Sweeney pra custar 130 milhões de reais. E é uma coisa meio rocambolesca, assim, né? Até nas frases que aparecem, é claramente alguém que não fala inglês nativo e que tem dificuldades e aprendeu com certa dificuldade também na hora de... E não passou por uma revisão, né? Então, assim, um filme com erros tão básicos e também que está num plano que não é um plano aberto, é um plano fechado, coisa de filmes mais baratos, não justifica esse dinheiro. Então, assim, muito provavelmente, óbvio que não teve condenação ainda, mas todos os elementos indicam que o dinheiro foi para outro lugar.